Olá pessoal, estamos aqui hoje para o vídeo 68 da Faculdade da Água e a reflexão 5 de Filosofia Hidrológica. Nós estamos desenvolvendo o tema intitulado Filosofia Hidrológica e hoje nós vamos para a reflexão 5 desse tema. Bem, no vídeo 67 nós começamos a falar sobre hidrologia urbana, ou seja, preocupado com a hidrologia que ocorre no meio urbano. E ficou uma pergunta, inclusive, lá, que por quê? Por que nós não podemos fazer com que a área urbana também participe do assunto produção de água? Por que a produção de água é delegada principalmente à área rural, ou quase que exclusivamente à área rural? Então, por que não incluir as áreas urbanas também nisso? Então, para incluir a área urbana na área de produção de água, nós precisamos ver como é que os processos hidrológicos se desenvolvem numa área urbana ou numa área urbanizada. E nós vamos tratar desse assunto a partir desse vídeo. Bem, nós vamos escolher como exemplo, para as nossas discussões, nós vamos escolher um bairro de Belo Horizonte chamado Gutierrez. Então, é um bairro que está colocado numa região hoje muito urbanizada da cidade de Belo Horizonte, e ele se originou de uma fazenda que foi adquirida por um engenheiro espanhol chamado Leonardo Gutierrez, que veio para Belo Horizonte trabalhar na construção da cidade. Então, a cidade de Belo Horizonte foi pensada para se desenvolver dentro de uma área isolada por uma avenida chamada Avenida do Contorno, que ia circular essa região. E é claro que ao longo do tempo, então ela foi feita com esse princípio, mas ao longo do tempo essa área se expandiu tremendamente para fora da Avenida do Contorno, e hoje essa região central da Avenida do Contorno é muito pequena em relação ao total ocupado pela cidade de Belo Horizonte. Mas o Leonardo Gutierrez adquiriu essa fazenda lá pelo final dos anos 1800, princípio dos anos 1900. Bem, a partir com a expansão da cidade, a partir dos anos lá 1940, essa região começou a ser urbanizada e mais intensamente urbanizada a partir dos anos de 1970. Tá? Hoje é uma área totalmente urbanizada e você praticamente não tem espaço vazio mais para construção. Então, as construções que estão sendo feitas aqui hoje são construções que são prédios que vêm ocupar casas. Como ela se expandiu, principalmente na parte mais baixa, por casas, tá? Hoje você tem as imobiliárias adquirindo essas casas e construindo prédios nessas posições. Então, a região está, inclusive, se verticalizando, não é isso? Se verticalizando. Bem, vamos ver aqui. Olha, vamos conversar mais um pouquinho aqui. Então, você tem essa área isolada que tem em torno de 1.250.000 metros quadrados, tá? Isolado para a linha vermelha. Essa linha tracejada, eu isolei com essa linha tracejada essa região aqui, para a gente fazer trabalhos logo em seguida. Então, essa área seccionada aqui por essa linha, ela tem em torno de 780.000 metros quadrados, que é em torno de 78 hectares. Então, isso aqui era uma fazenda. Tá? Uma fazenda que não sei se era só desse tamanho, se ela avançava mais para isso, mas, enfim, esses 78 hectares pertencia à fazenda adquirida por Leonardo Gutierrez. Bem, quando essa região era drenada, isso que era drenada por um córrego que nascia mais ou menos nessa posição, e ele se desenvolvia ao longo do vale, o fundo do vale, claro, e era chamado Córrego dos Pintos. Então, hoje esse córrego está totalmente canalizado. À medida que a área foi sendo urbanizada, eles foram canalizando esse córrego e hoje ele está totalmente canalizado. É possível até, pela impermeabilização total da área, que esse córrego praticamente secou. Então, principalmente no período de estiagem, certamente não há formação do córrego dos Pintos mais. Aí vamos um pouquinho mais aqui. Olha, uma visão panorâmica. Aqui nós temos a parte mais baixa, que é a Avenida Amazonas, tá? A Avenida Amazonas, aqui é a Avenida do Contorno. A parte mais baixa mostra o seguinte, olha, as ruas, você tem aqui, essa rua é a Francisco Sá, que corre no fundo do vale.
a partir aqui nós temos uma praça chamada Praça Leonardo Gutierrez, e essa Avenida Francisco Sá sai da Praça Leonardo Gutierrez, desenvolve nesse sentido, atravessa a Avenida Amazonas e vai no sentido de Ribeirão Arrudas, tá? Na parte mais baixa lá, onde desaguaria, né? O Córrego dos Pintos. Bem, olha que as ruas são mais ou menos paralelas a essa parte mais baixa, o fundo do vale, mas tem ruas nesse sentido que tem declividade forte às vezes. Ela sai da parte mais alta e corre nesse sentido aqui. Então, com isso, ela faz com que haja uma drenagem das enxurradas no sentido da parte mais baixa do fundo do vale. Isso também acontecia quando no Córrego dos Pintos, mesma coisa. Mas as ruas continuam fazendo isso. Então, a partir, por exemplo, aqui, a partir da Praça Leonardo Gutierrez, a Avenida Francisco Sá passa a ser a área de recepção, tá? A área de recepção das enxurradas que se formam aqui nessas áreas urbanizadas. E muita enxurrada, porque a área está praticamente toda impermeabilizada. Desculpa. Vamos ver a parte alta. A parte alta da cidade está nessa posição aqui, mostrando as situações semelhantes. As ruas jogando nesse sentido, algumas ruas drenando na parte mais baixa e desenvolvendo na parte mais baixa, e as ruas, olha aqui, ó, essas áreas são de altíssima declividade, muitas vezes. Então, lá da Avenida Amazonas até o final da parte mais alta do Gutierrez, você tem uma diferença de nível de alguma coisa na faixa de 150 metros, isso está em torno de, sei lá, 10, 15%, mas você tem ruas aqui com declividade próxima de 100%. Então, você tem ladeiras muito íngremes, tá? E que a enxurrada que se forma nessa área, rapidamente ela chega ao fundo do vale e com rapidez vai chegar lá à Avenida Francisco Sá. Mas vamos voltar lá à visão geral do bairro. Então, olha, as ruas estão jogando nesse sentido, tá? E você tem uma concentração. Então, você vai concentrando os volumes nessa parte mais baixa e, no final, aqui, a partir da Praça Leonardo Gutierrez, isso cai na Avenida Francisco Sá. E a Avenida Francisco Sá passa a ser o desaguador de todos esses volumes de enxurradas formados ao longo do todo o bairro. Bem, quando era fazenda, essa área absorvia, por infiltração, alguma coisa, via de absorver, alguma coisa em torno de 80, 90, 95% dos volumes recebidos. E jogava apenas no fundo do vale para aumentar a vazão do Córrego dos Pintos, momentaneamente durante as chuvas, algo em torno de 5 a 10%. Hoje inverteu. Hoje, como a área está totalmente urbanizada, então ou construção ou rua asfaltada, tá? Você tem, quando ocorre uma chuva forte, 80, 90, só de cada até 95% dos volumes recebidos por chuva são drenados por enxurradas e jogados na parte mais baixa, e a partir da Praça Leonardo Gutierrez, a Francisco Sá que acaba sendo o condutor desses grandes volumes de enxurradas, desses grandes volumes de enxurradas provocados pela impermeabilização de toda essa região, pela urbanização. Bem, olha, esse é um fenômeno que tem que ser considerado bastante na dimensão das estruturas que são feitas para drenar esses volumes de enxurradas. Acontece que, como isso é muito intenso, às vezes os sistemas de drenagem, tá, das tubulações para drenar essa área não são suficientes. Então, acaba a Avenida Francisco Sá, quando concentra todos esses volumes nessa região, acaba essa trecho da Avenida Francisco Sá sofrendo muitas consequências de enxurradas muito fortes das inundações. Tá? Bem, olha, antigamente na fazenda você tinha uma retenção de 90%, 95%, e hoje você tem a retenção de apenas 5% a 10%, tá? Ou sei lá, não sei, talvez menos do que isso, tá? É uma coisa assim, e é exatamente por isso que nós estamos fazendo esse vídeo, para dizer que essas coisas precisam ser estudadas. Não adianta eu ficar usando formas de cálculo para poder dimensionar estruturas de drenagem, se a gente não pensar muito sobre o comportamento, o que aconteceu com o comportamento hidrológico dessa área ao longo da sua urbanização. A nossa preocupação é mais analisar o que aconteceu com esse sistema hidrológico do que
praticamente com as formas que são utilizadas, com as tecnologias que são utilizadas para dimensionar estrutura de drenagem. E é muito comum que esses cálculos acabam servindo para construir sistemas de drenagem que acabam ficando obsoletos em pouco tempo. Por quê? Fica difícil você prever esse aumento de urbanização e o aumento de impermeabilização da área. Então, às vezes, quando você calculou esse sistema, calculou há bem tempo atrás, e hoje a área está mais intensamente urbanizada, mais enxurrada sendo formada quando a região é atingida por chuvas fortes, e esse sistema que foram calculados há 10, 15, 20 anos atrás não são suficientes mais para fazer uma drenagem eficiente. E mesmo assim nós vamos ver que mesmo considerando os valores atuais, esse sistema de drenagem teria que ser dimensões tão grandes que praticamente inviabilizariam economicamente as suas construções. Bem, olha, vamos começar a pensar algumas coisas interessantes a respeito disso aqui. Bem, olha, você tem essa área vamos pegar essa área de 78 hectares. Olha, ela é mais ou menos arredondada, ela está arredondada. Então, olha, no vídeo passado, nós falamos uma chuva de 20 milímetros caindo durante 20 minutos. Então, uma chuva de 60 milímetros por hora, tá, de intensidade. Bem, essa chuva, olha, se 20 minutos de duração, é possível, nós vamos mostrar mais ou menos lá que talvez a enxurrada formada nessa posição leve em torno de 17 minutos, tá, para chegar aqui à Avenida Amazonas, para se desenvolver na parte mais baixa até chegar aqui. Bem, se a enxurrada leva do ponto mais distante aqui, ela leva 17 minutos para chegar aqui, desses outros pontos ela leva tempo menor. Se a chuva dura 20 minutos, então quando a enxurrada formada aqui chegar nesse ponto aqui, você ainda está chovendo. 17 minutos que ela leva, está chovendo 20 minutos, então está chovendo ainda aqui, está chovendo em toda a região, e esses volumes todos estão chegando aqui, porque nesse tempo aqui, essas raras aqui levam mais tempo para chegar nessa posição. Então, a partir do 17º minuto, então, toda essa região estará contribuindo para conduzir enxurrada aqui para essa posição da Avenida Amazonas. Ou seja, a partir daqui, a Avenida Francisco Sá vai sofrer com todo esse volume concentrado aqui nesse ponto. Durante 3 minutos, ela vai ter uma concentração enorme de enxurradas, provocando todos os transtornos que acontecem aqui quando essa região é atingida por chuvas fortes. Então, isso é que nós precisamos pensar bastante sobre isso. O que nós podemos fazer? No vídeo passado, nós mostramos uma possibilidade de retenção desses volumes em reservatórios subterrâneos, em cisternas construídas de infiltração, construídas nas construções. Então, nós vamos conversar um pouco mais sobre isso a partir disso e vamos esquecer um pouco as formas. Eu gosto de dizer o seguinte, olha, Leonardo da Vinci dizia, já lá na época que ele viveu, parece que no final dos anos 1400, princípio dos anos 1500, que se tem que lidar com água, consulte primeiro a experiência e depois a razão. O grande cientista, artista, etc., ele tinha essa visão. Se tem que lidar com água, consulte primeiro a experiência e depois a razão. Tá? Então, se nós ficarmos só na utilização de fórmulas, pegando fórmulas, calculando e tentando resolver o problema só com essas fórmulas mais ou menos sofisticadas, nós às vezes não conseguimos resolver o problema como está acontecendo. E essas fórmulas estão sendo aplicadas há bem tempo e nós continuamos a ter problemas sérios na nossa cidade com o efeito das inundações provocadas por chuvas intensas. Bem, com o desenvolvimento, é claro, de Leonardo da Vinci para cá, a tecnologia desenvolveu muito. Então, hoje eu arriscaria dizer o seguinte, ó, se tem que se lidar com água, consulte tanto a experiência quanto a razão. Não esquecer da experiência. Ou seja, eu costumo dizer muito que é importantíssimo para quem lida com água, com recursos hídricos, que use como equipamentos importantes as capas de chuva e as botas. Então, você coloca uma capa de chuva, calça uma bota e vai ver durante uma chuva forte o que é que está acontecendo. Isso vai ajudar muito nas medidas que você vai acabar indicando ou tomando para resolver o problema. Então, a experiência e a razão
devem andar juntas, tá? Então, esse é o conceito básico. Bem, nós, a partir da próxima aula, do próximo vídeo, nós vamos fazer algumas contas. Não vamos usar formas sofisticadas, não esquecer das formas sofisticadas. Vamos fazer algumas contas para ver, para justificar essa nossa preocupação e entender bem o que está acontecendo com os processos hidrológicos que ocorrem numa área urbanizada. Por hoje é só, muito obrigado e até o próximo vídeo.